Boa noite, irmãos. Novamente, nós aqui presente, a Casa Espírita Eulália Nogueira, trazendo o seu Evangelho no lar a todos aqueles irmãos da nossa casa e também aqueles que simpatizam com a nossa doutrina. Vamos então nos preparando, já colocando as mesas com uma jarra com água para que os médicos coloquem os medicamentos para tornar fluidificadas as águas. Vamos nos preparar em prece para receber as graças divinas nesse momento que todos estão reunidos para este Evangelho no lar. É muito importante, mesmo que nós estamos vivendo um momento super difícil, momento de transição, que temos que ter coragem, temos que ter muita força para vencer todos esses obstáculos que se deparam na nossa frente. Então vamos hoje, nos tocou o capítulo 26, que ainda que nós estamos fazendo durante esse período, e nos tocou então o item 5 e o item 6, que é sobre um assunto mercadores expulsos do templo. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e comprovavam, derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, a minha casa está chamada casa da oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos 11, 15 a 18, Mateus capítulo 21, 12 e 13. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. Não tem. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então está bem claro, muito pequeno o trecho, mas que nos esclarece muito bem sobre o que Jesus sentiu no momento, né? Ficou assim, muito sentido com o povo de usar a casa de oração. Discipular a casa de oração é um templo que deve ser sagrado para a leitura do Evangelho, leitura da Bíblia e principalmente para a oração, para o louvor a Deus, e jamais, usado para o comércio, em todos os sentidos comércio. Principalmente, nós vimos aqui, e vamos falar, que já tem um tempinho, sobre a venda, por exemplo, da mediunidade. Mediunidade é um dom que nós temos, que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais nos orientam, trazem as orientações necessárias para que possamos levar a todos um tratamento necessário de luz, um esclarecimento
sobre a vida de Jesus. Então, é necessário que a gente preste atenção que tudo isso é gratuito. Nós não somos donos. Aquele, por exemplo, que faz o passe, que recebe a mediunidade, que faz um bem de cura, que traz um esclarecimento sobre o Evangelho, ele não é dono daquela palavra, porque são os amigos espirituais, são os médicos enfermeiros do espaço, são os orientadores do plano espiritual que nos trazem, através da mediunidade, toda essa orientação necessária. E quem recebe o dom de curar tem que ter muito cuidado neste ponto, né? Procurar sempre gratuitamente dar aquilo que de gratuito tu recebe, né? Deus não nos cobra nada, Ele nos dá gratuitamente e nos oferece a oportunidade do trabalho, do trabalho de mediunidade, e nos oferece o dom da cura, o dom da palavra, do estudo, da compreensão. Então deve ser uma coisa gratuita. E o templo, como ele colocou, é uma coisa sagrada. Jamais nós podemos usar o templo para comércio, vender. Isso está completamente errado, fazer venda, fazer trocas. Isso acho que está bem orientado, bem explicado. Nós prestar atenção nesse ponto. Várias coisas que a gente poderia, né, colocar, mas é mais ou menos isso que os espíritos nos orientam nesse instante. E nós temos muito assim que pedir aos irmãos atenção para o nosso momento tão importante que nós estamos vivendo, ouvir as palavras dos Espíritos, as orientações necessárias. Por exemplo, se está demorando essa pandemia, muitos, por que demora? Por que não termina? Ficam ansiosos que termine tudo isso. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos cumprindo com o necessário que deveríamos cumprir? Será que nós estamos procurando seguir o caminho certo? Jesus está nos ensinando, 2000 anos que Ele nos ensina, e nós ainda não conseguimos administrar essa orientação que recebemos do plano espiritual. E todos os dias o Evangelho nos mostra, o Evangelho tem todas as lições, todas as orientações necessárias para que nós possamos seguir o caminho do bem. Esquecer quantas coisas, quantos vícios, muitas vezes se maldizem. Todos, muitas vezes se maldizem. Ai, porque eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, vão dizer. Mas às vezes é o próprio vício que vão levar, né, a isso. E errado usar a palavra de Deus, por exemplo, usar o templo como esses vendilhões usaram. Então é isso mais ou menos, meus queridos, amados irmãos, que nós queríamos deixar aqui, nesse instante tão importante do Evangelho no Lar, e pedir aos amigos espirituais que nos abençoe, nos proteja, nos dê força, nos dê coragem e principalmente nos dê o esclarecimento necessário e a paciência para que possamos vencer esses momentos difíceis porque estamos passando, mas vencer esclarecidos. Só nós venceremos no momento que nós tivermos mesmo a orientação necessária, aprendermos mesmo, conseguir colocar nas nossas atitudes do dia a dia. Porque é muito fácil ler o Evangelho, é muito fácil estudar, mas a prática da palavra, a prática dos ensinamentos,
que é muitas vezes difíceis, né? São muito difíceis. Meus queridos e amados irmãos, muita vontade. A gente tem imensa, imensa vontade de abrir as portas das nossas casas e receber a todos com muito carinho, para orientar, para estudar o nosso Evangelho, para fazer as nossas preces e levar também um pouquinho de carinho a cada pessoa que busca lá nosso lar espírita, fazendo passe, transmitindo força, transmitindo luz. Mas para isso é necessário que nós vençamos este momento. E depende de cada um de nós vencer esse obstáculo. Que Deus nos proteja, nos ilumine, oriente, principalmente nos nossos lares, que nós estamos convivendo a maior parte nos nossos lares. Por quê? Para aprender a viver em família, né? Então, meus queridos amados irmãos, fico assim, essas orientações dos amigos espirituais que estão aqui presentes. Vamos agora passar para a última parte do nosso trabalho de Evangelho no Lar, pedir aos amigos espirituais que possam derramar sobre as águas que estão nas jarras, em cima das nossas mesas, o medicamento necessário para a cura, o equilíbrio do nosso espírito. Pedir também, meu Pai, que vá em cada lar que precisa do amparo e da proteção do Mestre, proteção dos médicos, do espaço, dos enfermeiros, levando a luz, levando esclarecimento, levando em especial o apoio para cada irmão. Pedimos também que nos hospitais a força para cada enfermeiro que está com trabalho, o médico que está agindo nesse momento, a todos eles recebam agora nesse instante o amparo e a proteção e que sejam todos eles orientados através das luzes divinas do Mestre. Estamos nesse momento, então, encerrando o nosso trabalho, pedindo que a graça do Mestre abençoe e ilumine a cada um de nós. Fique em paz e que Jesus nos proteja. Que assim seja.